Amigos, toda terça e quinta você já sabe, prévias da NFL. E é isso. Só que estamos na última semana, cara. Já foram as divisões do Norte, já foram as divisões do Leste, já foram as divisões do Oeste. E agora, nessa última semana, estamos encerrando agosto, né? A NFL vai começar, cara. Vamos com as divisões do Sul. Então hoje, AFC Sul, vamos com Titans, Jaguars, Texans e Colts. Vamos falar sobre as movimentações, draft, como é que deve ser o elenco para a temporada, quem eles enfrentam, e você vai ficar pronto para assistir a temporada dessas equipes depois da vinheta. Mas antes, um recado dos nossos patrocinadores. Você que gosta de futebol americano já tá sabendo com certeza quem que voltou. Se não sabe, é ela mesmo, cara. A Superliga, o maior campeonato de fantasy futebol do Brasil. Em 2023 a Superliga foi um sucesso e em 2024 vai ser ainda melhor e maior. Sem pagar nada, você vai concorrer a prêmios a cada rodada, além de lutar pelo título, cara. Olha isso, pelo título de campeão brasileiro de Fantasy Football. Primeira coisa, não sabe o que é Fantasy Football? Você pode ir aí no Golim Sports que tem a explicação toda, mas já se prepara para se apaixonar por uma das coisas mais legais de se fazer enquanto a temporada tá rolando. O campeão da Liga de Elite ganha simplesmente esse anel de ouro e esmeralda que você tá vendo aí, a coisa mais linda. E se você nunca jogou Fantasy, não tem problema, a Superliga tem muito conteúdo educativo, cara. Vídeos, textos para você aprender. Não tem lugar melhor para começar. Então, junte-se a milhares de desafiantes e aos seus criadores favoritos, porque eu vou estar participando de uma liga, da Liga dos Creators. Inclusive vai acontecer o draft, estou bem tenso, mas vai ser legal. Então acesse agora, superligafantasy.com.br. Tem também o QR Code, tem também link na descrição. Inscreva-se grátis, mas não deixa pra depois, porque tá acabando as inscrições, tá? Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar com o Tennessee Titans, um time que, cara, teve uma ascensão grande lá 18, 19, deu uma queda e hoje a gente tá vendo um time em reconstrução. Ano passado foi o pior time da divisão, 6-11, e que para esse ano vem com uma nova comissão técnica comandada por Brian Callahan, que era lá dos Bengals, né, substituindo o Mike Vrabel, que fez parte dessa última era. O Nick Foles assume como coordenador ofensivo, ele que era coordenador de jogo aéreo do Jacksonville Jaguars, e o coordenador defensivo é Dennard Wilson, que era coordenador de defensive backs do Baltimore Ravens. Os Titans, como qualquer time em rebuild, teve bastante movimentação, perdeu gente relevante, trouxe gente relevante também. E eu achei legal porque os Titans não deixaram a peteca cair, cara. Tentaram e estão tentando se manter ativos e competitivos. Então, perderam Andre Dillard de linha ofensiva, Derrick Henry, o Denico Autry, o Azeez Al-Shaair, o center Aaron Brewer, o corner Sean Murphy-Bunting, o Kayvon Wallace, né? E o Christian Fulton, o cornerback. Mas trouxeram muito mais gente, tá? Contrataram o L'Jarius Sneed lá dos Chiefs, Calvin Ridley, Tony Pollard, o center Lloyd Cushenberry, jogador de linha ofensiva Sebastian Joseph Day, o Kenneth Murray, o Chidobe Awuzie e o Terrell Edmonds. No draft, na escolha 7, os Titans pegaram J.C. Latham, que já é um excelente jogador de linha ofensiva pra você jogar ele, e acabou, já é titular, além de pegar o defensive tackle T'Vondre Sweat na segunda rodada, que também é titular. Então, para mim, o elenco previsto titular do time dos Titans para essa temporada deve ser algo mais ou menos assim. Como quarterback Will Levis, que tem feito um bom trabalho, né, para um cara que a gente não esperava que fosse bem, mas realmente tá indo bem. Vamos ver esse ano. Os running backs Tony Pollard e Tajay Spears, acho bem legal. Os wide receivers DeAndre Hopkins e Calvin Ridley, né? Eu tenho uma preocupação, não pelo potencial que esses caras têm, que são muito bons jogadores, mas como é que eles estão depois de o DeAndre Hopkins, uma carreira muito longa, e o Calvin Ridley, que ficou um ano inteiro fora, enfim. O tight end é o Chigoziem Okonkwo. A linha ofensiva eu gosto bastante, principalmente desse lado esquerdo dela com o J.C. Latham, o Peter Skoronski de guard, o Lloyd Cushenberry de center, o Dylan Raduns de guard do lado direito e o Nicolas Petit-Frere do lado direito tackle, né? A defesa seria Sebastian Joseph Day, o T'Vondre Sweat, calouro, Jeffrey Simmons e Harold Landry, que são bons jogadores. Os linebackers seriam Arden Key, Jack Gibbons e o Kenneth Murray, nessa minha previsão aqui. Os corners com Chidobe Awuzie, o L'Jarius Sneed
E os safeties, Amani Hooker e Quandre Diggs, né? O Quandre Diggs contratado recentemente. Aí os special teams fica com o punter, que é um dos melhores da liga, que é o Ryan Stonehouse, e o kicker é o contratado Nick Folk, aí desde o ano passado, que os Patriots jogaram fora, não deveriam, e o cara é realmente muito bom. Os Titans, assim como todo mundo dessa divisão, enfrentam os times da NFC Norte, Packers, Bears, Vikings e Lions, e os times da AFC Leste, Patriots, Jets, Bills e Dolphins. Os oponentes específicos para o Tennessee Titans são os Bengals, os Commanders e os Chargers. Minha expectativa dos Titans esse ano é um ano de rebuild, mas ao mesmo tempo já tem bons jogadores estabelecidos. Eu acho que fica um pouco melhor do que os 6-11 do ano passado, de repente 7 ou 8 vitórias, o que já seria bem bom para uma divisão que tá crescendo. Então vamos para o melhor time da divisão, na minha opinião, o Houston Texans. Os Texans terminaram a temporada 2023 em primeiro lugar, 10-7. Agora, o melhor time da divisão, 10-7, cara, é um time que tava no primeiro ano do novo técnico DeMeco Ryans e do novo quarterback, que era o CJ Stroud. É um time que teve a segunda escolha geral no draft e que já ganhou a divisão, foi pros playoffs e ganhou um jogo de playoff contra os Browns, melhor defesa da NFL, e aí perdeu pros Ravens na segunda, fez uma temporada muito legal. Então, obviamente, volta a comissão técnica do ano passado. O DeMeco Ryans é o técnico excepcional, Bob Slowik é o coordenador ofensivo e o Matt Burke é o coordenador defensivo. Os Texans perderam bastante gente, mas pra mim o saldo é positivo. Perderam Malik Collins, Devin Singletary, o Michael Deiter e o George Fant de linha ofensiva, Jonathan Greenard, Jerry Hughes, Blake Cashman e o Denzel Perryman de linha defensiva, de defesa, na verdade, né? Contrataram, como eu gosto, Joe Mixon para o jogo corrido, Stephon Diggs para ser o novo wide receiver 1, Azeez Al-Shaair e Daniel Hunter, além do Denico Autry, o Mario Edwards, o Foley Fatukasi, todos para defesa. Um novo punter, que é o Tommy Townsend, e muita gente de profundidade, cara, muita gente de profundidade. No draft, os Texans não tiveram escolhas de primeira rodada, e na segunda já pegaram um corner para ser titular, que é o Kamari Lassiter, além de bastante gente de profundidade. Com isso, o elenco previsto para os Texans esse ano é mais ou menos isso aí. Quarterback CJ Stroud, calor ofensivo do ano passado, um jogador excelente, não tem o que falar. Joe Mixon e Dameon Pierce, um grupo excelente de running backs, apesar do Joe Mixon não ter feito o melhor ano da sua carreira no passado. Stephon Diggs e Nico Collins, e eu nem preciso falar de Tank Dell também, que é um excelente wide receiver, mas eu também queria destacar o tight end, o Dalton Schultz. Aí você pensa, tem como melhorar? Tem! Eu gosto muito da linha ofensiva dos Texans com Larry Tunsil e Titus Howard, Kenyon Green e Shaq Mason e o Juice Scruggs. Então, cara, esse ataque do Texans é coisa de maluco. A defesa tem o calouro defensivo do ano com Will Anderson, Mario Edwards, o Foley Fatukasi e o Daniel Hunter, ou seja, novas peças para essa defesa ficar melhor, porque não era a melhor parte do ano passado do time. Os linebackers, eu fiz aí uma níquel, né, com 5 defensive backs, o Azeez Al-Shaair e o Henry To'o, que é um nome muito, muito legal, que são os dois linebackers. Aí eu coloquei os 5 defensive backs, sendo eles o Derek Stingley e o Kamari Lassiter, o Desmond King atuando como nickelback, que é aquele corner que atua na box, né, mais perto da linha. O Jamie Ward e o Jalen Petrie são os safeties, e pra mim é uma defesa muito forte também. Times especiais, Tommy Townsend, um punter que nos Chiefs foi excelente, e o Kyle Fairbairn, que é muito, muito bom jogador. Os Texans enfrentam a NFC Norte, AFC Leste e pedreiras de oponentes específicos, os Ravens, os Cowboys e os Chiefs. Então, a divisão sendo complicadinha, vocês vão ver nesse vídeo. A NFC Norte sendo forte, a AFC Leste sendo forte e esses 3 times específicos sendo fortes é o que dificulta para os Texans, porque em qualquer sentido, para mim, o Texans é um time de final de conferência, é um time muito forte, que eu gosto muito do trabalho da comissão técnica, CJ Stroud é absurdo e para mim as duas únicas coisas que atrapalham o Texans, esse calendário difícil e a própria expectativa. A expectativa para esse Texans tá uma doideira. Indianapolis Colts, um time que eu também não dormiria não. Foi um time que no ano passado teve 9-8, que não foi o ideal, mas que o seu quarterback calouro e titular, que tinha um potencial legal, acabou se machucando 2 vezes e ficando fora da temporada quase inteira. Então volta para 2024 a coordenação técnica, né? Então o Shane Steichen, que veio lá de Eagles 2 anos atrás, para técnico principal, Jim Bob Cooter, offensive coordinator
desde o ano passado, e antes mesmo desses dois caras, continua Gus Bradley, que era o coordenador defensivo desde 22. Os Colts foram um dos times que menos se mexeram. Muito do que os Colts fizeram foi renovar com gente de dentro, e isso eu não destaco aqui, porque a gente fala mais de mudanças, mas é claro que é muito relevante, porque tem muita gente boa. Mas de relevante mesmo, os Colts perderam o Zach Moss e o Gardner Minshew, o quarterback, e de contratações mais relevantes, o Raekwon Davis, o defensive tackle, e o Joe Flacco, que em termos de mentoria para o jovem Anthony Richardson é muito, muito bom. No draft, eu acho que os destaques aí ficam pro Laiato Lato, que é o defensive end, aí o pass rusher, né, na primeira rodada, um cara que eu amo, mas que teve seus problemas de lesão, e a gente tem que ficar de olho nisso, e o Adonai Mitchell, wide receiver, que eu gosto muito também, e que tem feito uma off-season, aí um training camp muito legal. Com isso, o time dos Colts mais ou menos deve ser esse aqui. Anthony Richardson, quarterback, voltando de lesão. Jonathan Taylor e Trey Sermon são os running backs. Pra mim, o grupo de wide receivers é muito legal. Eu coloquei aqui Alec Pierce e Michael Pittman, mas ainda tem Josh Downs e ainda tem o próprio Adonai Mitchell, que eu acho que vai roubar a vaga de um desses daí muito em breve. O tight end não é a posição mais forte do time. O Kylen Grannon é o principal aí, mas também tem Mo Alie-Cox, por exemplo. Linha ofensiva, que já foi uma das melhores da liga, hoje não é uma das melhores da liga, mas ainda tem bons jogadores. O Bernard Raymond, que é o left tackle, Quentin Nelson espetacular, Ryan Kelly, Will Fries e o Braden Smith. Na defesa, uma defesa que eu gosto muito, temos Kwity Paye e Laiato Latu, que eu já tô colocando como titular, independente de ele ser um calouro, eu acho que ele já chega como titular. O Grover Stewart e o DeForest Buckner no meio da linha. Os linebackers EJ Speed e Zaire Franklin. E foi difícil, tá, cara? Eu optei por mostrar aqui pra vocês a formação níquel com um defensive back a mais, mas tem gente boa nesse time, tá? Então o Kenny Moore atuaria aí como nickelback. Os corners e os safeties eu não gosto tanto assim, mas são jogadores sólidos, que é o Jalen Jones e o Juju Brents. E os safeties, o Julian Blackman e o Nick Cross. Times especiais com o punter Rigoberto Sanchez e o kicker Matt Gay. Os Colts enfrentam NFC Norte, AFC Leste, mais Steelers, Giants e Broncos. No papel eu gosto dos Colts, mas eu preciso ver esse time em ação. Anthony Richardson voltando de lesão, a gente viu pouco dele no ano passado e a gente sabe que o quarterback é a espinha dorsal do ataque. Eu preciso ver se Laiato Lato e Adonai Mitchell vão conseguir corresponder ao que se espera, mas sinceramente é um bom time, cara. Eu gosto desse time dos Colts, pode ser o segundo time dessa divisão. Por fim, Jacksonville Jaguars, que teve uma temporada decepcionante em 2023, apesar de ficar em segundo lugar, uma temporada 9-8, em que a gente não viu o Trevor Lawrence sendo o quarterback top 10 que a gente esperava, enfim. A comissão técnica se mantém quase inteira, tirando a saída do Mike Caldwell, né, de coordenador defensivo, estreia aí o Ryan Nielsen, que era lá dos Falcons. O Doug Peterson é o técnico principal e o Press Taylor é o coordenador ofensivo, como são desde 2022. Muitas mudanças nesse Jaguars, perderam gente boa, como é o caso do wide receiver Calvin Ridley, do Foley Fatukasi, que eu falei pra vocês agora, que foi pros Texans, o Rayshawn Jenkins, que era bom jogador, Darius Williams, bom jogador, linebacker Clavon Chason e o kicker, o Brandon McManus, porque agora eles vão com Cam Little. Mas contrataram gente boa também, o Arik Armstead, que era lá dos 49ers, o corner Ronald Darby, o wide receiver Gabe Davis, o safety Terrell Edmonds, o center, que era lá dos Bills, Mitch Morse, o safety Darnell Savage e o quarterback Mac Jones para ser o titular, o reserva, pelo amor de Deus, né, do Trevor Lawrence. No draft, o maior destaque aí fica para a posição de wide receiver, que na escolha 23, depois de descer da 17 para 23, os Jaguars pegaram Brian Thomas. Não era a posição que eu mais focaria, mas aí perdendo o Calvin Ridley acabou sendo interessante. Eu gostaria que eles tivessem ido um pouquinho mais em linha ofensiva e até um pouquinho mais em secundária. Mas enfim, vamos ver como é que fica o time dos Jaguars para 2024. Trevor Lawrence segue quarterback, contrato novo e, cara, eu acho que ele tá num ano bem delicado. Eu sei que o contrato é longo e que ele não vai perder o emprego, mas pro maior prospecto desde Andrew Luck, ele tá devendo, a verdade é essa. Running backs Travis Etienne e o Tank Bigsby, os wide receivers ficam com Gabe Davis e Brian Thomas. Eu espero o Brian Thomas se tornar wide receiver 1 em breve, mas não é um grupo que me salta os olhos nesse momento. Lembrando que o Gabe Davis era o segundo, às vezes terceiro lá em Buffalo, né? O tight end é o Evan Ingram, a linha ofensiva interessante, né? Não muito diferente do ano passado. Cam Robinson e Anton Harrison, o Essa Cleveland e o Brandon Scherff, e o novo center, o Mitch Morse. Linha defensiva, numa formação aí níquel mais uma vez, Trevon Walker, que ainda não atingiu o potencial da escolha primeira geral.
que é incrível. Devon Hamilton, Eric Armstead e Josh Hines Allen, que era o antigo Josh Allen, né? Agora ele acrescenta esse Hines aí no nome dele. Os linebackers com Devin Lloyd e o Foye Oluokun. E a secundária, Ronald Darby, Tyson Campbell, o Darnell Savage de Nickelback, o Antonio Johnson e o André Cisco de Safeties. Os times especiais ficam com Logan Cook de Punter e o Cam Little de Kicker. Os Jaguars enfrentam o NFC Norte, a AFC Leste e mais Browns, Eagles e Raiders. É difícil analisar os Jaguars, sinceramente, tá? Porque tem bons jogadores, tem um potencial muito grande, mas estão numa divisão difícil, estão numa conferência difícil, o calendário é muito complicado e a gente tem sido decepcionado por algumas coisas. O trabalho do Doug Peterson é um deles, cara. É um time que, pô, é um técnico que ganhou o Super Bowl com o Eagles, mas eu acho que mais um ano ruim do Doug Peterson e dos Jaguars aqui, e ruim que eu digo nessa média, 9-8, 8-9, uma coisa assim, ele pode acabar saindo, cara, eu não duvidaria não, porque em talento o time é brabo. Gostou? Então volta aqui no Golim Sports ou quinta ou sexta-feira para a última divisão, a NFC Sul. Se você ainda não viu, as outras estão todas aí no canal para você começar a temporada pronto, estudado, do jeito que tem que ser, tá bom? Deixa o like, se inscreve e vira membro, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!